Maravilha. Tá gravando, teste. É isso aí. Bom, que maravilha. Hoje é um dia muito especial, que a gente vai gravar a jornada da mentoria do alto sucesso da Mai. Por trás ela tem um nome de pano de fundo muito importante, mas isso eu acho que eu vou deixar para a curiosidade das pessoas. Bom, a gente sempre grava a jornada da mentoria do alto sucesso, e quem de repente está caindo de paraquedas aqui, é de uma forma única e exclusiva, que a mentoria do alto sucesso ela dentro do contexto do mentorante, que eu acho que essa é a maior beleza do alto sucesso. Então a gente sempre grava com a trilha de sucesso. Qual que é a trilha de sucesso? Verdade, diálogo e respeito. Então aqui a gente tem um roteirinho, velho roteirinho, desde quando começou a ser gravado. Mas a finalidade dele é só para criar uma lógica do que não tem lógica. Olha que doido. Que o sucesso é dentro do contexto. Se é o contexto, não tem lógica, por incrível que pareça. E dito isso, um prazer ter você aqui. Todo meu, Léo. Eu sou muito grata por todas essas sessões, por todo esse presente do divino que eu recebi através de você. E, assim, é um prazer poder contribuir, poder compartilhar da nossa jornada, porque se puder inspirar outras pessoas, que o divino guie até aqui, guie até você, eu estou à disposição. E já pegando um gancho, né, eu vou pedir para você se apresentar, porque você é típica mentoranda do alto sucesso. O que seria uma típica mentoranda do alto sucesso? Você tem muitas formações, você tem muitos papéis, e eu vou deixar primeiro você se apresentar, porque depois eu vou fazer uma pergunta que vai ter tudo a ver, que vai ser engraçada, então eu vou deixar ela para depois. Então, por favor, se apresente. Já estou rindo aqui antes de saber a pergunta. Eu sou a Mayra, a apresentação formal seria que eu trabalho tanto no serviço público quanto ajudando pessoas a conquistar esse cargo público também. Mas isso é só um dos papéis, como você falou aqui, né? Mas Na verdade. Fala dele que eu acho Fala dele? que Tá. é legal, e depois você pode falar o informal que vier no coração. Maravilha. O seu contexto. Tá. Hoje eu sou a única mulher que passou 2 vezes nesse concurso do TCU, além das outras 7 ou 8 aprovações, que eu não me lembro agora de cabeça nem quantas são. Então, uma jornada de sucesso nesse mundo físico, né? Que com a graça de Deus inspira muitas pessoas, e hoje eu vejo isso. E ela está a serviço de ajudar essas pessoas que chegam achando que o grande problema da vida delas é não conseguir passar no concurso, mas passar no concurso acaba sendo a cereja do bolo, né? Porque eu tenho essa graça e é isso que eu busco de ajudá-las a se descobrirem nesse processo, de onde que está travando, o que eu estou priorizando, que não é o que deveria ser na realidade, que é a essência da pessoa. E é um caminho de autodesenvolvimento no grau de permissão ou consciência que cada aluno está, né? Então tem aluno que chega, passa no concurso e é isso, só precisava dessa parte técnica. Tem aluno que chega e começa a cavucar um pouquinho mais, a se descobrir um pouquinho mais, e às vezes nem descobre que nem era o concurso que ele queria mesmo e vai fazer outra coisa, e é isso. E para mim o que importa é estar a serviço deles. Então, perfeito. Você serve no TCU pelas suas aprovações e você hoje tem uma mentoria, né? Curso de mentoria que ajuda pessoas a seguir a sua trajetória e, se for da decisão delas, se dedicarem para entrar. É isso? Isso. Muito bom. E aí, qual a pergunta que me despertou o riso? Porque a pergunta era como era a sua vida antes da mentoria do alto sucesso? E o mais engraçado é que eu lembrei que quando eu te mandei uma mensagem pra gente bater um papo sobre o alto sucesso,
Você estava com 70 milhões de coisas fazendo, né? E ainda tô. E ainda continua tá. E aí a gente achou que não era. Quando, na verdade, eu até achei, né? Quando você me respondeu que era muita coisa que você estava fazendo, né? Então, por isso que a gente, uma das coisas que a gente tem certeza é que não tem certeza de nada, né? E isso é uma prova física disso, né? Que quando a gente mandei a mensagem pra gente bater um papo de sucesso, você disse que estava fazendo muitas coisas. Então, a gente vai pegar esse gancho e como era a sua vida antes da mentoria do sucesso? É muito pautada, Léo, num senso de obrigação. Eu tenho que fazer 30 mil coisas, eu tenho que fazer essas 30 mil coisas da forma mais excelente possível, mais perfeita possível. Não excelente, perfeita mesmo. E, e eu, ao mesmo tempo, me sinto incapaz de dar conta dessas 30 mil coisas, então eu estava nessa roda do hamster. Eu devo, eu não consigo, mas eu deveria, mas eu não consigo, mas eu deveria, mas eu não consigo. E quanto mais eu me julgo que eu não consigo, mais que eu devo, mais eu paraliso, e mais o chicote estrala, e mais. E eu estava assim nesse lugar de não via saída. Achava que a saída era primeiro fazer, para depois que eu vi, que eu fiz, então agora eu posso respirar, porque agora eu, sei lá, posso merecer algo de alguma forma. E tava presa nesse loop. E o que isso te causava em dois aspectos, né? Porque causa no aspecto, às vezes, das entregas, de forma mais objetiva. Então, a primeira parte da pergunta pode ser essa, e a segunda parte pode ser o que te causava internamente. Acho que cabe, né? Porque você tem um glossário de conhecimento, vai ficar muito explícito para as pessoas que estão vendo. Certo, eu vejo isso com muita nitidez, inclusive, que fora a entrega era muito pesada e eu no sentido de que eu carregava para mim um peso de que eu sou responsável pelo resultado do outro, tenho que entregar num nível de perfeição, então vinha com uma o dentro e o fora são juntos, assim, porque ao mesmo tempo a exigência comigo mesma tá aqui e a percepção de que não vai ser possível entregar isso daqui tá aqui também. Então, eu tô buscando fazer com muito mais peso, com o tempo inteiro com preocupação, e será que estão gostando, será que não estão, e será que vou dar conta, será que vai continuar, será que vão pedir reembolso, será que não sei o quê. É uma pressão constante, tanto da percepção do outro, quanto comigo mesma, de tô sendo suficiente para entregar, não tô sendo, vou ser, não vou ser, vou dar conta, não vou. E externamente, como é que isso aparece? Isso aparece com menos, vamos dizer, realização, né? Realização no sentido de realizar, do fazer. Porque grande parte da energia que poderia estar sendo direcionada para simplesmente vamos lá e faz e flui com isso, tá totalmente presa nesse julgamento, tanto do que o outro está achando, quanto de eu mesma conseguir ou não conseguir. Entendi. E é interessante que a mentoria do autossucesso ela tem 3 pilares básicos, né? Que é a autoliderança, relacionamentos e a consequência, principalmente para quem é empreendedor, que é um dos seus guarda-chuvas de atuação, né? Reflete. E de forma objetiva para você, o que isso, né, antes da mentoria, te atrapalhava na sua autoliderança? Porque a autoliderança engloba, para quem não está vendo, né? Para quem está vendo e não conhece de autoliderança, engloba no seu bem-estar, engloba na sua autoestima, engloba na forma da sua autoliderança para fazer as coisas de forma objetiva, emocional. Então, se fosse narrar aqui, ficaria 1 hora só narrando o que é autoliderança, mas só dando esse conceito para quem caiu de paraquedas com respeito a isso. Eu vejo muito autoliderança, Léo, com o sentido de, vamos ver se talvez isso faça sentido, né, para quem está ouvindo, de você sentir que você tem. Agora essa palavra vai pegar, porque ela é dos dois lados. Que você sentir que você tem o controle da sua vida, mas não é o controle do resultado. É que você tem o controle, é que você tem uma clareza ali de onde você vai colocar as suas horas, o seu empenho. Não é porque assim,
é difícil porque controle parece que a gente vai controlar o resultado também. Essa que está sendo a minha dificuldade de expressar. Mas quando você está preso nesse looping que eu narrei, você acorda e você sente que você não. Aquilo não tem jeito. Você não. Nada do que você faça vai resolver. É como se você tivesse. Você está num barco furado que está sendo inundado e tentando tirar água com uma colherinha. Essa é a sensação de falta de controle, de descontrole que eu queria dizer. E justamente, olha que doido o que está me vindo aqui agora. É justamente quando você começa a entender que não é sobre você ter o controle do que vai acontecer, que você começa a ser. Abre para você a possibilidade de parar de ficar tentando tirar a água com a colherinha e falar assim: tá bom, senhor, estou aqui, é isso que se apresenta, por onde que o senhor me governa? Para que lado que eu tenho que ir? E isso começa a trazer essa sensação dessa ordenação interna, que no meu caso tinha muito a ver, esse tirar água com a colherinha do barco furado, tinha muito a ver com algo que você me falou muito e que foi uma virada de chave assim gigantesca de observar sempre isso, que é a questão que você chamou de moralidade, né, que fez muito sentido para mim, mas caso não faça sentido para quem está ouvindo, a gente pode trocar pelo Alto Shibata. Com todo respeito a quem está ouvindo, é o seu contexto, então se quiser vai tirar dúvida com a gente depois. Tá. Esse auto-julgamento, essa autocondenação, autoflagelação que mantém presa nesse lugar de achar que é como se assim, você tá atacando o objetivo errado. Eu, no caso, né? Achava que o objetivo era eu terminar de esvaziar esse barco que está enchendo de água para então as coisas poderem se ordenar, e não é assim. Eu enxergo que é esse chicote batendo, estalando, que tá me deixando nesse lugar, e eu me permito soltar esse julgamento, essa condenação, esse chicote, eu me observo a moralidade para buscar não ser mais escrava dela, e aí sim a água começa a evaporar sozinha, e você começa a agir onde realmente vai fazer a diferença, e não naquilo que a gente acha que é o que precisa. Isso é muito importante, porque eu sempre falo para as pessoas que conhecem o autossucesso que o autossucesso não é para quem quer ou escolhe, né? Porque vocês como mentorantes têm resultados espetaculares, todos, e só que só acontece por causa do que você explicou junto com a sua dor, que é a decisão, né? Por isso que eu falo que não é para quem escolhe, é para quem decide. E continuando, só para não perder esse gancho, que é muito importante para de repente alguém se identificar no estado que você era antes da mentoria, a gente está falando desse pilar de dores, né, que reverberavam a sua liderança, e tinham dores pela consequência que reverberava a parte de relacionamentos, que é o outro pilar? Ah, com certeza, totalmente. Tinha que se identificar. Ai, Léo. É difícil trazer isso em concretude, assim, mas para mim isso é maravilhoso, esse silêncio, porque a gente está tentando olhar para o passado que não existe mais. Isso é fantástico. É muito. Eu não vou dizer nem que não exista mais, mas é que antes ele existia de uma forma absoluta, como se ele fosse uma verdade. E eu não vou ser ingênuo aqui de dizer que, nossa, passou, curou, nunca mais eu vou ter nenhum tipo de problema, mas eu tenho agora consciência, eu tenho uma lanterna para jogar nessa sombra quando ela aparece. E quando você não tem essa consciência, essa lanterna, você vai agir no mundo como se aquela sombra fosse a realidade de fato. Então. Você já trouxe um baita do contexto. Você trouxe a sombra, isso é maravilhoso.
é uma sombra que ela tá ali pedindo para ser vista, né? Mas enquanto ela não é, ela age como se ela fosse a realidade. E eu consigo me lembrar que tá voltando como umas névoas de. Eu tô tendo que cavucar na linha do tempo mesmo para poder acessar isso para te responder aqui agora. De repente, mas relacionamentos com os clientes, com a família, com quem seja, com o pessoal do trabalho. Duas coisas que estão me voltando com muita força aqui. Uma delas é o sentido assim de. É como se a gente tivesse uma obrigação de estar perfeita também nos relacionamentos. Então, não posso ter raiva das pessoas, não posso isso, não posso aquilo, mas esse não posso é só como se fosse uma camadinha de verniz cobrindo uma podridão assim lá dentro de, olha quanta raiva que eu tenho, olha quanta eu tenho que fazer isso perfeito para você, mas na verdade eu não quero nada disso. Eu não sei se vai fazer sentido. Ixi, Léo, você pode dar uma pausa rapidinho, tá tocando o interfone. Rapidinho. Pausa aí, já vem. Desculpa, é que chegou a moça da. É o real ou o ideal? A gente é o que é, né? É o que temos para hoje. Mas assim, eu estava falando, me pegou bem num ponto de. Eu ia perguntar se fazia sentido eu contar da história do pão. Se vier no seu coração e você tiver com alegria, então como você sorriu, mas se for com alegria, lógico. Porque, assim, às vezes eu, Mayra, né, pelo menos, e eu sei que isso, pelos meus clientes que eu atendo, eu vejo que isso é um padrão recorrente, tem a tendência dos dois... Do vizinho. Vamos com a e é o que é. E daqui a pouco vai chegar a Rita ali também, eu vou cumprimentá-la e tá tudo certo. Então, mas tinha uma tendência muito de ver as coisas nos extremos, mas isso é quando a inconsciência está por trás. Então, você vai falar do aspecto do pão, né? Do pão, eu estou tentando trazer o contexto para isso. Não precisa, Amar. Eu vou fazer uma... Eu sei que você é professora também, né? Então, a gente fica se preocupando com a didática. Exato, eu tô aqui tentando trazer da forma mais didática possível. Joga ela fora, porque senão ela é uma verdade. Tá bom. Fala do seu coração e pra quem? Beleza. Porque é o seu contexto, senão a gente vai não respeitar o seu contexto, é o sucesso, fora. Essa foi uma história que me trouxe, ela exemplificou no concreto uma mudança importante dentro, que era assim... Eu comecei a fazer os pães, estudei lá, fiz o curso de fazer os pães, e eu não percebia, mas eu tinha uma autoexigência de fazer o mais perfeito possível, o correto, o certinho, não pode dar nada errado, e aí fazia de novo até aprender, e de novo, e quando dava errado me criticava, e aí que droga, e não deu, e vamos tentar outra vez, eu vou até conseguir, até eu perceber que, por que eu estava querendo fazer isso? Porque eu estava querendo agradar, inconscientemente, uma pessoa muito importante da minha vida. E ali, quando eu percebi aquilo, foi pro oposto. Então que se lá, que se dane, não vou fazer mais pão nenhum também, que se lasque, vai ficar sem pão, e não sei o que, vai ficar com o pão tudo danado. E o Léo me ajudou a ver que, cara, não é um oposto e nem o outro, é qual que é a motivação que tá por trás disso. Então não é fazer certinho, perfeito, lindo e maravilhoso, porque senão eu não vou ter amor e reconhecimento, e nem, que se lasque você. Sim, esse ponto, eu vou até me emocionar aqui, Léo, que você falou. Quando você falou isso, eu me senti, você tem permissão de amar essa pessoa. Não precisa ficar fazendo perfeito para buscar nada dela, mas você tem permissão de expressar o seu amor por ela dessa forma, fazendo o pão da melhor forma que você puder.
Oi, Rita, bem-vinda, fica à vontade já. Então, isso mudou. É a mesma ação, fazer o pão. Externa é a mesma ação, mas interna mudou 100%. E a alegria que eu coloco nesse processo agora é porque o amor, o reconhecimento não vem de eu querer ser reconhecida mais por essa pessoa. Eu tô de um outro lugar agora fazendo para manifestar, uma das formas de manifestar, desdobrar o meu amor por ela, independente de qualquer outra situação. Isso foi uma virada tão magnífica assim na minha vida, e eu acho que isso abriu um novo caminho de amor que eu não acessava antes. Isso começou a desdobrar para os meus alunos, até para o meu futuro legado dos meus filhos, que vão ser biológicos ou não. E teve um. Eu acho que eu. Acho que é a mente falando aqui, né? Mas eu acessei uma nova. Um novo degrau, uma nova capacidade, assim, de amar. Ou, na verdade, eu tirei uma sombra a mais, um empecilho a mais. Eu não sei, mas não importa. Maravilhoso. Isso é muito interessante, que no outro pilar, que é vendas, né? Ou resultados, né? Porque resultado geralmente do vendedor é vendas, e vice-versa, ou não vice-versa, porque o atendimento, que às vezes parece que na venda, é vendas, né? O autossucesso vender é um pouco diferente do que o mercado acredita. No processo de vendas, geralmente a pessoa acredita que concretiza com Pix ou com pagamento, mas no autossucesso as conversões são diferentes. E esse grau de exigência, de perfeccionismo te atrapalhava nas vendas? Nas suas entregas? Ah, com certeza. Era muita pressão, né? De eu ser a pessoa que faz e realiza e quer ver o resultado do aluno dessa forma, nesse tempo, nessa. Era, era uma pressão com o objetivo por trás, por bem, claro, né? Porque eu fazia isso por bem, mas era por não me enxergar que não é sobre isso. Eu não tenho controle sobre o processo dos alunos. O que eu tenho é estar a serviço para que ele siga o alto sucesso dele também. Então eu não sei para cada um como vai ser, e eu não tenho nem como saber. E conseguir assim, não é nem aceitar. Aceitar seria dizer que, nossa, não gosto disso, mas eu aceito. Mas ver a beleza disso, que é uma grande virada também. Muito bom. Lima, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que comprar um produto ou serviço pode ser um desconhecido ou não, e é verdade. Mas eu pergunto para as pessoas, como é que você me conheceu? E o que fez sentido, eu vou até colocar nas duas, né? O que fez sentido você fazer a mentoria comigo? Porque foi engraçado que no contexto lá parecia que não teria como fazer, não tinha nem espaço na sua agenda, né? É verdade. Te conheci lá no grupo do Dr. Hawkins, grupo de estudos, e desde o começo, acho que já tem mais de ano que eu tô lá, né? Ano e meio, quase 2, não sei. Mas sempre me chamou a atenção, toda vez que você intervia, como é um negócio assim tão certeiro no que as pessoas estavam passando. É muito engraçado essas reuniões do grupo do Dr. Hawkins. A gente tem lá o capítulo para ser discutido, o tema tal, e todo mundo vai e fala das suas percepções ou do seu desafio que está vivendo no momento, que tem a ver com aquele capítulo que a gente leu, estudou e não sei o quê, e todo mundo fala, e o Léo fica lá assim, quietinho, observando, só quietinho. De repente ele levanta a mãozinha e ele começa a falar e fica todo mundo assim, ó. É de uma assertividade o que ele fala, que eu não sei de onde vem. Então, é muito nítido, assim, Léo, esse canal que você tem, né, eu realmente não sei como é que você faz aí, mas eu sei que você também estuda muito, que você tem, sim, também esse lado lógico, intelectual, mas é muito nítido que não é só daí, que você permite uma intuição, ou eu não sei o que, um algo maior que te traz uma resposta que a pessoa precisa ouvir, e às vezes a pessoa está indo, né, naquele
padrão mental dela tirou uma conclusão e você vem e pá, ó, amiga, não é nada disso. É aqui, ó, é o beijo do Espírito Santo. É esse. E quanto isso faz muito sentido, já fez muito sentido para mim muitas vezes e para tantas outras pessoas que eu observo ali as interações no grupo. E então eu já tinha você já tinha esse lastro comigo, né, por assim dizer. E quando você me mandou a mensagem e parecia que realmente não ia fazer sentido, né? Porque estava com muitas outras coisas e aí você falou, não, vamos bater um papo mesmo assim, networking, né? Eu entendo o que você está fazendo, você entende o que eu estou fazendo, a gente pode se indicar, inclusive já indiquei e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de ser um veículo aí, né, um canal que coloca vocês em contato. Mas quando você falou da questão das vendas, eu falei, cara, eu tô precisando disso. E aí eu senti o quentinho no coração, foi naquele momento, eu tô precisando disso. Não só de um script robótico, né, para vender, mas eu tô com essa dificuldade nos fechamentos. Talvez isso seja... Eu tô precisando disso. Foi que meio, não consigo nem... Não veio nem com tanta clareza intelectual na minha cabeça. Foi mais uma sensação, foi mais uma certeza interna que eu deveria estar aqui com você nesse momento. E chegando nessa linha do tempo, né? Como é que foi depois que você entrou na mentoria do sucesso? A jornada porque no caso você trouxe, né, o que é o seu presente, né? Como foi dobrando aí? Como foi isso? Acho que eu tava com alguns, eu não sei se gatilhos, se nuvens, se sombras, eu não sei do que chamar, mas também não importa. A questão é que tinha uns pontos muito densos fora da minha consciência. Fora da minha consciência, eu realmente não estava vendo. Eu estava com a sensação de que eu estava buscando fazer tudo certo, até que, entre aspas, até que eu sabia qual era o certo, a soberba lascada aí, né? E que aí continuava dando tudo errado. E eu realmente não via. E através do processo, das nossas conversas na mentoria, você foi o veículo que deixou muito clara essa luz em alguns pontos que eu realmente estava tropeçando porque não estava enxergando e eu precisava enxergar e aprender a lidar com aquilo para dar os próximos passos, né, para poder atingir um próximo nível. Então, o começo foi bem pesado, mas isso não é uma coisa ruim, isso é o que precisava acontecer naquele momento. Né? Não é só sobre arco-íris e unicórnios. As nossas últimas sessões a gente deu risada do começo ao fim. Foi aquela coisa da dane-se a estrutura, dane-se a moralidade, dane-se o tem que, mas não tinha como começar daquela forma. Então eu vejo que foi o necessário, nossa, me veio uma metáfora horrorosa aqui, mas eu vou falar, foi eu limpar o pus da ferida, né, que não é gostosinho, não é agradável, mas também não adianta a gente ficar só agradando a ferida com ela infectada lá, que a coisa só vai piorar. Fantástico, porque eu sempre coloco depois disso, no começo, e a próxima pergunta, parece um script, né, mas parece que combinou aqui, como você se sentiu e você trouxe. E eu ia perguntar quais foram as dificuldades durante a mentoria, porque a minha intenção de gravar um vídeo assim para subir no YouTube é que a pessoa tome uma decisão consciente se ela for fazer o outro sucesso. Uhum. Porque eu lembro até de uma outra mentoranda, você conhece também, a Karina Araújo. E ela começou, nossa, mas isso, porque, tipo, é o contexto de vocês, então deixa vocês à vontade. E aí eu falei, nossa, mas que maravilhoso, né? Então quer dizer que eu sou um mentor muito bonzinho, né? Aí ela, não, pelo contrário. E aí quem quiser tiver interesse, vai lá e assiste o dela, porque só que você já trouxe isso, porque tem que trazer que não é. Eu falo assim, né? A mentoria do autossucesso, ela é simples. Mas não é porque é simples que acha que vai ser fácil.
E essa analogia que você trouxe, eu acho que ela é uma das que mais refletem esse contexto. Porque, Léo, mas você vai falar um negócio desse, como as pessoas vão querer comprar? Eu não estou preocupado com querer comprar. A minha intenção é servir. Então, acho que essa analogia é muito, muito boa. Então, teve mais dificuldades que você quer colocar aí? Fica à vontade. Teve dificuldades, com certeza, mas o que facilitou, apesar do o que ficou fácil no difícil, por assim dizer, não vou dizer fácil no difícil, mas o que me manteve continuando é que é o compromisso com a verdade, tanto seu quanto meu. E é muito nítido isso. A sua preocupação é com dizer a verdade. Você não está pensando em agradar a pessoa, você não está pensando em passar a mão na cabeça, e eu, né, traz para você de novo, Mayra, tem a tendência de intelectualizar muito e a mente começa a criar novas armadilhas, e a inteligência nesse sentido, às vezes ela é uma armadilha em si, né, ela começa a criar novas histórias, e você sempre me trouxe cuidado, você quer saber a verdade? Vamos voltar para a verdade, ou você quer entrar, você não falou com essas palavras, mas é o que eu entendi, ou você quer voltar a entrar nas suas intelectualizações. É difícil eu me despir dessa coisa do, nossa, então eu não vou priorizar a minha inteligência, o que a minha mente está me dizendo. Não vou, eu não vou, porque ela não está me dizendo a verdade necessariamente. Então, o compromisso com a verdade seu é tão forte que eu acredito que de alguma forma ele sustenta. É claro que a intenção do mentorado também precisa ser essa, mas ele sustenta no momento que a gente quer escorregar e quer voltar para as ilusões, para as intelectualizações. Tá perfeito. Talvez eu esteja... é muito doloroso. Porque a verdade não é gostosa. Ela não é conveniente. Porque como vocês, como mentorandos, e eu vou colocar vocês, não colocando um balaio, pelo contrário, por isso que eu falei, a mentoria do autossucesso não é para todo mundo. Nesse nível de intelectualização, de conhecimento, de busca, então os mentorandos são extremamente inteligentes, tem uma régua gigantesca, e essa inteligência com essa régua cria o que você trouxe muito bem, essa intelectualização que nos leva para o caminho da ilusão. Que é onde eu estava no começo, né? É onde eu estava, aquela sensação de, nossa, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não estou fazendo, não estou conseguindo, está sendo muito sofrido. Mas, na verdade, eu não sabia, eu estava com a ilusão, porque eu construí intelectualmente toda uma falácia ali que precisava ser daquele jeito. Você conseguiu sintetizar um negócio que é muito complexo de se explicar, que é onde a grande maioria se sabota. Nós humanos temos essa sabotagem. E é o que, até naquele podcast que apareceu, foi muito legal. A gente estava em uma das sessões, não sei se foi a terceira ou se foi a quarta, e assim que eu terminei, eu vi, tinha lá no meu Instagram um convite para participar de um dos maiores podcasts sobre o meu assunto, que é concurso público, né? E aí eu agendei, marquei e pedi oração para todo mundo, e foi, vamos lá, e não sei o quê. E uma das coisas que eu falei lá, que foi um corte que acabou virando um corte, né, pro Instagram, e muitas pessoas já vieram falar comigo com base naquilo, e é muito verdade, foi algo que ficou presente para mim, que eu falei, uma coisa que dói no meu coração é o aluno, o seguidor, enfim, que chega para mim e fala, Mayra, eu tenho tudo para fazer, mas eu só não faço. Eu tenho tudo para fazer, eu tenho tempo, eu tenho material, eu tenho condições, as pessoas me apoiam, eu tenho não sei o quê, mas eu só não faço. E ela de fato acredita nisso, ela de fato acredita que até uma coisa errada, intrinsecamente errada com ela, que ela só não faz. E isso não é verdade. E eu tava nessa mesma rodinha do rato aí, que quanto mais você acredita nisso, mais você vai tentar fazer, você não vai conseguir. Mas não é porque você tem algo de errado, é porque você não sabe o que você não sabe, como diz o nosso outro mentor, Lucas, né? Então eu faço bastante coisa, eu tenho muitos recursos de vários lados, mas teve muitas coisas essenciais que vieram à luz nas nossas conversas na mentoria do autossucesso, ou no meu presente divino. Que isso parece extremamente simples, e quem está assistindo nesse momento
e está passando por essa dor, ela é uma dor muito forte, porque ela é uma dor do silêncio interno. Porque depois disso abre o julgador e o condenador. E te leva para uma desesperança, porque você não vê saída. Você fala, não, eu tenho tudo para fazer, eu só não faço, então lascou. E aí começa os adjetivos condenatórios internos, abre depois o potencial para procrastinar e a severidade da perfeição. Exatamente isso. E aí é muito sofrimento. Mas como é que vocês sabem tudo isso? Porque a gente passa por isso. A única diferença é que a gente está buscando sempre a chave do autossucesso, que é a humildade. Você acabou de citar. Mas espera aí, então quer dizer que é simples sair disso? Mas é muito difícil. É difícil. Porque ter humildade é muito difícil. E no que você me trouxe, que você me perguntou das dificuldades agora também, Léo, tá me vindo uma outra dificuldade que é até um absurdo, você vai me dar gargalhada aqui agora, né? Mas quando você me propôs e eu passei por essa dificuldade, foi o obstáculo ali foi muito real para mim, que, cara, a dificuldade de se tratar bem, de se permitir se divertir. Você me falou, seu desafio é dançar. Eu, que vale dançar? Não quero saber. Não posso dançar, não. Aliás, não veio como não posso, veio como não quero. Não quero, isso não adianta de nada, isso não resolve, que não sei o quê, que até eu enxergar que não era o não quero, era eu não me permito. Eu tenho que continuar me escoteando. Isso é muito profundo, porque eu não vou entrar na sua intimidade, tá? Eu vou trazer o que você colocou. E dançar para você é algo bom ou ruim? É maravilhoso, é vida, é energia fluindo, é alegria, é uma expressão de alegria. Então eu vou pegar um gancho aqui didático. Se você está vendo isso e acredita que o que é simples para você, mas você parou de fazer, meu amigo, minha amiga, você está se sabotando muito. Porque, e aí voltando para o seu contexto aqui, a gente não saiu, mas veio esse coração de falar dessa forma. Foi maravilhoso para você dançar. E foi aquela coisa que eu até te falei em uma das sessões. Eu não preciso me forçar a dançar. Quando eu tô bem, eu danço sozinha. Eu danço indo de um lugar pro outro na casa, eu ando dançando. Eu vou... Até eu te falei da plaquinha que apareceu para mim lá, né, no Mercado Livre, no anúncio. Proibido dançar na cozinha, mas se quiser pode. Essa aqui é a minha cara. Aquela vozinha que fica proibido, não pode, não merece, não deve, não sei o quê, mas não é a essência, essa não é a essência. É brincalhão, né? Manda até um anúncio numa grande empresa para brincar, para falar, oi, tô aqui. Isso foi uma outra coisa que não foi só pergunta, mas está me vindo aqui de compartilhar. Quantas, assim, é muito legal as infinitas sincronicidades que aconteceram esse tempo inteiro, assim, de você tem eu não sei se é uma sensibilidade, se é uma intuição, se é uma acuidade, se sua antena é ligada para isso, mas para perceber as coisas que a gente mesmo não está percebendo. O quanto o divino fala com a gente o tempo todo. E às vezes a gente não tá vendo, e ele tá berrando aqui, oi, olha aqui, ó. E o Léo atua como um tradutor do divino, por assim dizer. Aqui, ó, você não tá vendo isso não, criatura? E faz muito sentido. Sem querer entrar numa, assim, de um pensamento mágico, né, de olha os sinais mágicos, porque não é sobre isso, mas é simplesmente uma questão da gente se permitir enxergar o amor dele por nós. E como é desafiador. Porque a gente, naquele lugar de não mereço, não posso, e as coisas têm que ser difíceis, tem que ser na base da chibata, ele está te entregando ele está tentando te entregar algo muito amoroso. Você tá, não posso, isso não faz sentido, isso não pode ser assim. Uma coisa que me vem à mente aqui, até uma das sessões, logo no começo, que meus pais estavam aqui em casa, então eu desci para fazer a sessão lá na área da piscina aqui do meu prédio. E eu tava no lugar para pegar um pouquinho de sol, aproveitar para pegar sol, e como vinha a nuvem, a sombra e a luz,
tipo, sincronizado com a nossa conversa. É bizarro de alguém de fora vai falar, esses dois estão alucinando, isso não tem nada a ver, tá inventando. Mas não é nada inventado, é só vivendo mesmo Como a pra gente tem o gente. compromisso da verdade aqui, quem duvidar, fica à vontade para se desafiar. Cuidado que o divino vai te mostrar. E ele é brincalhão, né? Ima, quais, agora seguindo essa cronologia aqui, quais foram os seus primeiros resultados? Ou qual foi depois, sei lá, pode inverter também, sua primeira vitória? Fica à vontade para trazer. Você já trouxe algumas, mas É, fica à vontade porque e a gente pode rasgar isso daqui, mas é o que veio agora. é, acho que o que eu mais precisava e eu não enxergava era acessar esse lugar de mais amor, de uma permissão de sentir e transmitir esse amor que não vem de mim, né? Não, porque sem isso, todo o resto é um tentar seguir uma cartilha, um passo a passo, um checklist. Olha, você vai fazer conteúdo falando isso, porque daí a pessoa vai ter desejo de entrar na sua mentoria por causa disso, e aí você vai chamar ela para uma chamada e você vai falar isso, 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 e aí você quebra a objeção, e aí não sei o quê, e aí você vende. Beleza, eu não estou dizendo aqui que a estrutura não é importante, não é isso. Né? A gente não está no mundo da Disney também, mas é com que intenção que você aplica essa estrutura. Eu estou com a intenção amorosa de fato de servir e de ajudar e de me permitir expandir para ajudar mais pessoas, independentemente, ajudar mais pessoas eu vejo assim hoje, Léo, como um desdobrar, porque não é sobre isso. Se a minha intenção estiver em ajudar mais pessoas, mas eu como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido que só serve para ajudar os outros e não, isso não passa por mim de verdade, eu não tenho nem o que dar para essas outras pessoas. E é nesse sentido que a emoção de novo, né? O que a gente conversou muito sobre a questão de eu poder me ver como mãe, não é necessariamente uma mãe biológica, mas é a pessoa que é capaz de trazer esse amor e esse acolhimento para quem Deus colocar no meu caminho, em primeiro lugar para mim mesmo. E isso é o que muda tudo. Eu estou na jornada de agora estruturar todo esse processo externo. Estou. A, o conteúdo, com a estrutura de vendas, com a narrativa, com a copy, estou. Mas não ia adiantar eu ficar focando nisso sem ajustar e sem ter agora essa ferramenta, esse lugar, esse me lembrar de, opa, volta para cá, ó, é o acolhimento, é o amor que essas pessoas estão precisando. Doc já falava, Madre Teresa já falava, né? É o amor que cura. Só que não tem como eu chegar para eles, nossa, eu te amo, venha cá. Eles não vão aceitar, entender. Então, como é que eles vão. Isso está me vindo tudo aqui agora, nesse momento. Como é que eles vão receber esse amor? Oi, você está com dificuldade no seu estudo? Então vem cá, senta aqui comigo. Me conta o que está acontecendo, eu vou te ajudar, vamos ordenar, vamos esclarecer. Eu posso fazer isso a partir de um lugar de o método é esse, você pega aqui, aplica e vai lá, ou eu posso fazer isso a partir de um lugar de essa é a forma como eu posso te amar agora, te apresentando essa solução aqui. Que bonito. E aí começou a ajudar a dissolver a parte das vendas, né? Tô nesse desafio ainda, Léo. Vou ser bem sincera, tô nesse desafio ainda, mas eu entendo que não é um estalar de dedos, não é é que esse alinhamento está acontecendo e que está começando a se refletir agora fora na parte da venda. Também não quero ficar nesse negócio Disney, né? Vou ficar aqui amando as pessoas e elas vão vir sozinhas. Talvez exista um nível em que isso aconteça, mas não cheguei nele ainda. E é por isso que eu falo, né? Os mentorandos acreditam que às vezes é uma coisa só, né? Porque a mentoria tem três pilares, né? Até brinco, tem uma mentoranda que fez 3 ciclos de mentoria comigo, que ela queria, a Lázara, um beijo pra ela, se ela um dia ver esse vídeo, bem, e ela falava, nossa, mas o Léo tem um script maravilhoso, eu preciso aprender esse script.
Só que antes de entrar nesse contexto mais puramente de vendas, ela precisava ver alguns outros pilares, né? Que é a autoliderança, relacionamentos, e ela poder se permitir caminhar para ser ela. Então, é muito importante ter essa consciência da construção. Eu também estava vindo atrás desse script aí, quando a gente conversou naquela nossa conversa de networking. Aí, que legal. Mais uma busca no script. Mais uma bem enganada pelo autossucesso. E quais outros benefícios que você vê? E eu sei que a gente tá escrito aqui, viu? O editor mandou, que fui eu mesmo que aprendi isso aqui com outro Editor. o expert da parte digital. E é um cara muito bom, Leandro Ladeira, vou falar aqui o crédito para ele. Peguei com ele, que já fiz mentoria lá com ele também. Porque mentor bom é mentor que também faz mentoria. Né? Também já fui mentorada do Ladeira. Então, ele é ótimo. E aí ele me ensinou a fazer esse script aqui. E aí ele coloca lá quais foram os outros benefícios que teve dobrando o autossucesso ou de qualquer um dos pilares, autoliderança, relacionamentos. Que vendas a gente viu que agora você vende. Porque vender essa sua verdade interna, lembrei, como você falou, sem se expor, mas pegando o gancho que você falou, que quando veio se desdobrar dessa venda para uma cliente específica, e aí vem um desdobrar muito bonito, que ela te deu um feedback que nunca ninguém fez isso por ela. Então, isso é a melhor venda de todos os tempos. Se você quiser falar detalhe, fica à vontade, mas é que eu lembrei aqui pegando o exemplo que você trouxe. Não, isso para mim foi eu acho que foi uma virada de chave até como eu me vejo como mentora, porque eu não sabia o que fazer com a pessoa e ela ali despejando um monte de coisa desconexa. 40 minutos eu deixei a mulher falar porque eu não sabia o que fazer. Eu só conseguia deixar ela falar. A minha vontade, se eu deixasse o intelecto, né, se eu deixasse o eu governo, eu comando, era interromper, era fazer uma intervenção, era fazer, mas não vinha. Dela, né? Pensei, não consigo ajudar essa pessoa aqui não, vou devolver e ela procure psiquiatra, qualquer coisa, porque eu não consigo, não tenho como ajudar. E não vinha, eu queria interromper, eu não conseguia interromper, eu queria. E então ela só falou, e eu fiquei ali orando, eu chamei todo mundo possível aqui para me ajudar, e falei, não sei o que fazer com essa pessoa. Quando ela terminou, que ela me deu a palavra, eu não interrompi em nenhum momento, até porque eu não consegui. Quando ela me deu a palavra, eu só fiz 2 perguntas para ela, porque eu não sei nem de onde vieram. E aí ela respondeu respondeu uma pergunta, eu emendei com a outra. E foi isso que eu fiz basicamente em 1h30 de sessão. E no final, ela falou que nunca se sentiu tão acolhida em toda a vida dela. Eu pensei, mas a minha vontade era desganar. Que bom que você está se sentindo acolhida. E ainda saí dessa sessão num primeiro momento, Léo, com aquele entendimento de que, assim, eu que devia ter amado espontaneamente. A gente falou sobre isso, né? É muito bom. Ai, meu Deus, eu não tenho que nada. A pessoa vai ter catarse de riso aqui na gravação do depoimento. Ué, mas falou que no começo a mentoria foi tão pesada, no final estão rindo. Porque eu falei, eu não tenho que nada. Eu não entendi ainda como isso ainda era a moralidade com outra roupa, né? Eu não tenho que nada. Eu posso estar na sombra mais densa do mundo. Apareceu a pessoa aqui na minha frente, eu só preciso permitir que o divino haja. E é ele, nunca sou eu. Nem se eu estiver sentindo que sou eu, não sou eu. Então, o absurdo daquilo ficou tão nítido para mim que eu só consigo dar risada quando eu penso nisso agora. Muito bom, porque esse é o verdadeiro que você começou falando lá, acho que no começo da gravação, falando do servir. Porque às vezes a pessoa acha que é vendas, a gente foca tanto em vendas, nessa boa loucura do mundo, né? E a gente não está aqui falando do mundo Disney. Gostei da analogia que você colocou. Mas se você não tiver essa permissão anterior, né? Então, pegando esse contexto do que você trouxe e até nisso que você trouxe aqui, que a gente pode falar, né? Porque a gente não fala sobre o contexto da sessão, é agora essa permissão de servir.
que ela é muito não lógica. É totalmente não Tá lá para lógica. mandar o cliente, e aí aqui, vou pedir licença para você, que é o seu contexto aqui. Você quer mandar o cliente para... E você falar, peraí, e parece que nem consegue. Né? Porque você está nessa ferramenta do não servir agora. Perdão, do servir agora. Antes era o não servir. O não servir é achar que eu sirvo. Olha que doido. Vai bugar a mente aí, mas é isso. É exatamente eu isso. sirvo, eu não sirvo. O ego no caminho, ele só atrapalha, né? A Mayra no caminho, ela só atrapalha. Eu brinco que o ego troca de roupa. E aí não teve nem permissão para trocar de roupa e o feedback dela foi: ai, que maravilhoso. O que ela precisava. Na minha cabeça, eu tava achando que eu preciso botar essa mulher funcional, tirar ela desse looping, não sei o que, e fazer, e acontecer, e ter um plano de ação, blá, blá, blá. Ela só precisava se sentir amada e acolhida naquele momento. Quem sou eu para dizer, para determinar o que ela tem que fazer ou não tem, ou como que o processo dela tem que se desdobrar? Então eu tenho uma gratidão absurda por isso, absurda. Isso foi um grande, eu vejo como um grande marco, um grande presente que eu recebi. Tanto ter passado por isso, quanto desdobrar dessa consciência. E por isso que eu brinco que o autossucesso está escrito Jornada da Mentoria do Autossucesso, Tony Léo. Sucesso da Má. E Má, você tem mais algum marco que você queira compartilhar? Mais alguma coisa que vem do seu coração? Pra gente já tá pertinho de encerrar já. Eu acho que a gente falou as coisas. Acho que a gente falou tudo, Léo, porque assim são desdobramentos disso agora, né? É sobre o que eu acho que eu tô, qual é a sombra que eu tenho como verdade enquanto eu estiver inconsciente, ela tá dominando e governando, e eu vou enxugar gelo, porque eu tô por melhor que seja a intenção, eu tô tentando resolver o problema errado, tentando ser perfeito e fazer tudo lindo e maravilhoso, e não é sobre isso. Mas o buraco mais embaixo, né, desse modus operandi, que a gente começou falando sobre isso e depois foi chegando no buraco mais embaixo, é justamente esse da permissão de amar. E para a gente poder encerrar, né, se alguém estiver vendo e fizer sentido para a pessoa, o que você falaria para amar alguém similar, né? Porque a gente sabe que tem muitas similaridades físicas, né? Alguém similar a amar. Então, se tiver algum homem achando que tem isso, me vê aqui, fique tranquilo, viu? Porque a gente é humano, então não tem essa de homem e mulher. Tem humildade. O que você falaria lá para a pessoa que está nesse embate lá atrás com uma amada? Mensagem do seu coração para essa pessoa. A primeira coisa é que não tem nada de errado com você. Você é um filho amado, uma filha amada do Pai, do Criador. E a segunda é para buscar dentro de você a coragem, ou peça para ele a coragem de ver a verdade que você não está vendo. E a terceira é muito, muito, muito mais difícil a gente ver essa verdade sozinho. Acho que Deus nos colocou nesse mundo relacional porque um levanta o espelho para o outro muito mais fácil do que a gente tentar olhar o nosso próprio reflexo. E o Léo é uma pessoa vocacionada para levantar esse espelho, te mostrar essa verdade, te ajudar a enxergá-la com um caminho
para fazer alguma coisa a respeito, não simplesmente enxergar e ficar lá preso no desespero da, entre aspas, da feiura da verdade, que não é sobre isso. Vamos lá, e te agradeço por esse feedback e coloco para quem está assistindo, busque o que tem intenção. Se por acaso você quiser fazer um bate-papo comigo para conhecer a mentoria, fique à vontade, mas esteja intimado no bom sentido a perguntar como eu faço. A mentoria do sucesso não é para quem escolhe, é para quem decide. Isso parece simples, mas é bem desafiador. Então, quem estiver vendo até aqui possa entrar nessa permissão que você teve para desenvolver uma jornada de autossucesso. A gente sempre gosta de fazer. Você falou, o Léo, então, que eu realmente não sei nada. Então, glória em excelsos deu. Glória em excelsos deu. E a permissão de ter passado por tudo isso. Que a glória é dele. Gratidão é toda minha, Léo. Eu sempre faço votos que você siga expandindo isso cada vez mais e seu servir para muito mais pessoas que precisam dessa clareza, acessar esse lugar dessa permissão de amar. Amém.